Enfim, ainda estou aqui gravando esses vídeos do Oscar. A quantidade de piada ruim, né, que dá pra fazer com esse título. Ainda estou aqui é imensa, né? Eu mesmo já devo ter feito várias. Eu escrevi sobre esse filme quando ele foi lançado, no final de semana que ele foi lançado, eu fui ao cinema a pedido do jornal Gazeta do Povo. Escrevi um texto mais sobre a forma como a nossa mídia recepcionou o filme naquela época, do que uma crítica sobre o filme em si, embora eu tenha colocado a minha impressão ali, que não mudou, eu tendo reassistido depois. Tem um cuidado, às vezes você vai fazer uma crítica, você tem que ver mais do que uma vez só. A primeira vez você tem que simplesmente viver uma experiência estética, né? Um trabalho crítico já exigiria outras assistências para que você possa então prestar atenção e em outras coisas que não apenas o assistir do filme. E assisti de novo e não, aquela primeira impressão ela só se confirmou. Mas foi curioso porque aquele texto foi somente mais para falar disso do que outra coisa, mas hoje em dia o título, né, das matérias ou dos textos é o que vale para as pessoas. Nem lê nada, né, ninguém clica em nada. Então se o título ele é chamativo, a pessoa já te ama ou te odeia por conta disso, foi o que aconteceu. Eu só dei risada da loucuragem em torno do título, sem nenhuma pessoa ser capaz de comentar o que estava escrito ali no texto. Fiz também, vai sair no meu programa na Lumine TV, no Crítica Cultural, vai sair também um vídeo sobre o Ainda Estou Aqui, numa análise mais ampla, num contexto cultural. E aqui no canal, então, vou fazer um pouquinho mais sobre o filme em si. É o filme em si. Tá? Não me interessa se ele é brasileiro, não me interessa se ele diz qual é o viés ideológico dos diretores, atores, é a obra em si que me interessa. E se ela é boa ou não é boa, né? Então, a primeira coisa é que quando você assiste, o Ainda Estou Aqui, ele é um filme que talvez, no contraste aqui com outros filmes nacionais, ele seja bem acima da média, né? Seja mais bem feito do que boa parte da cinematografia nacional, das últimas décadas, talvez. Nós temos alguns bons filmes, mas são muito poucos, né? E Ainda Estou Aqui está entre eles, né? É um desses bons filmes. Mas ele não é, né, nenhuma obra-prima, nenhuma grande maravilha, e eu acho que o ufanismo em torno dele mais atrapalha do que ajuda para que a gente possa enxergar o seu valor. Eu acho que ele tem um problema estrutural bastante sério, que faz com que ele não seja tão bom como ele poderia vir a ser. Para mim ele tem duas partes muito nítidas. A primeira parte é onde eles estão ainda no Rio de Janeiro, a família vivendo ali naquela casa, na frente do Leblon, na frente da praia. E você tem a segunda parte, que é quando a família é obrigada, né, com o sumiço do pai, a família vai para São Paulo. São duas histórias diferentes, dois filmes diferentes, que faz sentido que sejam em função do trauma, da tragédia do sumiço do pai. Então não há problema nenhum que as duas partes sejam tão diferentes assim, né? O problema da segunda parte é que, no fundo, a gente não tem uma história. E aí fica complicado. A primeira parte, se o filme segue, e talvez o filme devesse ser uma série, mais do que um filme. A primeira parte, o filme vai muito bem, né? O uso da luz, principalmente, da cor, como é retratado uma família feliz, com os filhos. Você entra dentro da vida daquela família, você tem o ponto de vista ali, que se a gente for pegar, né, o ponto de vista do pai, da mãe, das crianças, o ponto de vista, a perspectiva dessa primeira parte é a perspectiva mais das crianças do que do casal. É a perspectiva de uma certa ingenuidade, de uma certa inocência com relação ao que estava acontecendo em torno. E estava acontecendo, né? Quando chega na parte em que o pai vai sumir, é só nessa hora que você descobre que ele tinha sido deputado federal, que a família toda já tinha vivido no exílio e que tinha retornado e, portanto, eles eram alvo da ditadura a serem observados. O que significa dizer que o pai e a mãe não poderiam viver de uma maneira ingênua e inocente, achando que nada poderia desacontecer, né? Então, muito daquele olhar como se eles fossem figuras razoavelmente distantes do centro dos acontecimentos da ditadura militar brasileira, ele é um ponto de vista das crianças, e o filme coloca nesse ponto de vista. A gente não é informado que a família já poderia ser um alvo, por exemplo. A gente não é informado que o marido fazia ou deixava de fazer. As apreensões da esposa, elas são muito pequenas, muito sutis na primeira parte do filme.
O filme todo é muito mais dessa perspectiva da inocência. Tanto é assim que no final dela a gente tem exatamente a perspectiva de uma das filhas olhando a casa vazia, eles conversando depois, quando na único momento em que eles reaparecem de fato na segunda parte, eles conversam, em que momento você soube, né, que ele teria morrido, que não voltaria, etc e tal. Ele é todo voltado com isso. A gente tem uma história de uma família, mais do que do sumiço de um pai ou mais do que a história da mãe, né? E a primeira parte, quando os policiais vêm, então a ausência da luz, quando é fechada as cortinas, o uso então depois do cinza, do azul marinho, né? Fica meio clichê também, não deixa de ser um clichê, mas é um clichê que me parece muito bem trabalhado. Então, se eu fosse aqui dar uma nota para a primeira hora do filme, a primeira metade do filme, eu estaria aplaudindo mesmo, porque ali realmente se faz um trabalho muito, muito interessante. E a segunda parte poderia ser tão ou até mais interessante, porque quando a gente vê a forma como a mãe da família lida com a ausência, né, e tem que ser uma espécie de pai, ela se torna meio que uma generala ali com as crianças, que é a hora em que a atriz, né, Fernanda Torres, entra em cena mais do que antes, porque antes, para mim, o personagem do pai, interpretado pelo Selton Mello, tá exuberante. Acho que o Selton Mello faz um trabalho magistral. A Fernanda Torres também, mas assim, eu acho que o Selton Mello é mais memorável ainda. Ela assume tudo aquilo, só que aí qual é o problema da segunda parte? Quando você vai para São Paulo, a história da família desaparece, a gente não faz mais a menor ideia do que aqueles filhos, é uma outra referência, né? Sabemos lá que o menino fica tetraplégico, que teria escrito um livro, depois a gente sabe que uma filha foi para não sei aonde, no final do filme a gente não consegue nem identificar quais dos filhos estão na mesa ali, né? Eu acho que ele supostamente é para ficar mais próximo da perspectiva da mãe, né, por conta do Alzheimer, do esquecimento dela. Então ali até faz sentido, ou seja, a segunda parte, ela não é mais a história e uma perspectiva de uma família, e seria a perspectiva da viúva, né, da esposa. Só que aí o problema é o seguinte, a história dela não é contada. Né? Ela volta para fazer faculdade em São Paulo, ela se torna uma advogada de referência no termo do meio ambiente, ela tem uma relevância nacional, social, e ela é reduzida. Ela é reduzida à luta pela certidão de óbito do marido. Porque o filme faz um salto de quando eles vão, década de 70, para São Paulo, dá um salto para a década de 90, quando então ela consegue a certidão de óbito. E imediatamente quando tem isso, né, você não tem muito pouco desenvolvimento disso, já se dá um novo salto, mais perto do nosso tempo, quando a gente vê ela com Alzheimer. A história dela simplesmente não é contada. A história dela não é mostrada. Né? A gente tem uma história dela que é toda feita em função do marido que sumiu, não da reconstrução da vida que ela fez, sem que o marido deixe de ter a sua relevância. Mas no filme é como se tudo que ela fez e faz fosse em função do marido. Ela não tem personalidade na segunda parte. O senso de identidade desta mulher, da Eunice Paiva, é todo em função do desaparecimento do Maurício, do marido. E como se tudo mais... ela é uma personagem muito mais interessante do que isso. Né? É óbvio que o foco tem de ser nisso, mas ela tem muito mais do que isso. Eu senti uma falta brutal de história, simplesmente. E aí tem um crítico americano, que na época eu me lembro de ter visto, em que ele não conheceu nada dessa história, ele mais ou menos aponta isso de uma outra maneira. Ele faz assim, ó, na segunda parte, o filme perde um pouco do valor na segunda parte, por quê? Porque o filme faz com que ele não quer que você conheça a pessoa, ele quer que você tenha a mesma conclusão a respeito dela, né, ou a respeito do sumiço. Né? Se foca na ausência e não na presença mais daquelas pessoas. Então o título Ainda Estou Aqui é muito, muito acertado, porque está se contando muito mais a história da ausência do pai do que a história da Eunice Paiva. E é uma pena, porque a história da Eunice Paiva, depois que o marido some, é tão ou mais interessante do que a história da família com o marido presente. Né? Ou seja, há um desperdício muito grande de história. Isso não torna o filme ruim, mas também não o torna tão bom como poderia ser. Torna um filme mediano, né? Uma nota 6, 7 aí, né? E todo o escândalo em torno de você falar mal, falar bem, porque isso serve para aquilo, porque a ditadura é aquilo, é de esquerda, de direita, vão pra casa do...
Até o próximo.